Algumas pessoas, elas já nascem designadas com dons, né? Isso é muito bom, muito bom. É o meu dom, eu acho muito bonito o meu dom. Eu tenho um dom de percepção, eu tenho um dom da sensibilidade. Eu consigo sentir ambientes, eu consigo sentir pessoas, a energia das pessoas em minha volta. Eu consigo sentir o comportamento de pessoas. Eu consigo até falar quem é a pessoa, dizer ali naquele momento o caráter. Isso é muito bom, porque eu sempre me protegi. Quando eu sinto coisas assim, eu me protejo. Tem pessoas que você percebe que não é uma pessoa que vai lhe fazer tanto dano, né? Que é uma pessoa não ofensiva, né? É uma pessoa que tá ali, tem o jeito dela, a mania dela, mas que ela não causa tantos danos, assim, vai lhe causar tanto estrago, não vai causar tanto estrago na sua vida. E você dá para passar e levar. Tem pessoas que você vê um caráter de egoísmo tão grande, tem pessoas que você convive que você sente a inveja muito forte, né? Através dos comportamentos. Eu não consigo entender como é que alguém que não te conhece, nunca te viu, nunca conviveu com você, do nada passa a lhe tratar mal, passa a desfazer de você, passa até causar contenda com seu nome, começa a fazer intrigas para você não ter amizade com ninguém em volta dela, porque o que mais faz com que ela sinta a repulsa de você é a luz que existe dentro de você, de dentro para fora. Onde você chega, você irradia, o ambiente se alegra, o ambiente vive, e essa pessoa não suporta. Eu vivi recentemente isso, né, em um ambiente com algumas pessoas, uma pessoa só na verdade, e essa pessoa, as outras pessoas não me conheciam, e essa pessoa, quando eu cheguei, ela começou a conversar com muitas pessoas que estavam em volta, e eu vi o comportamento das pessoas mudarem comigo, sem ao menos nem falar comigo, nem me conhecer, né? Então existe esse tipo de pessoa que elas são instrumentos no espiritual, espíritos opressores, né? Atua junto com essa pessoa, né? Porque existe esse mal na pessoa. Espírito nenhum habita em ninguém se não já houver uma brecha dentro dela para poder ele atuar. É por isso que o inimigo, ele sabe quem procura para usar. Ele tem as cascas, os cavalos onde ele pode entrar e trabalhar e usar ali como instrumento para causar dano em todo mundo, causar o mal em todo mundo. É assim que funciona. Mas eu consigo perceber, muitas coisas eu consigo perceber. E aí já houve lugares onde eu percebi e o Espírito Santo falou comigo, sai daqui rápido. E logo após de eu me retirar daquele ambiente, aconteceu um desastre. Já houve locais assim, você assim como eu, você sente essas coisas, me conte aqui nos comentários se você tem essa sensibilidade espiritual, né? E eu também já consegui ajudar muita gente também, Deus falar no meu coração. Deus já pediu que eu fosse atrás de uma pessoa que estava completamente perdida, a ponto de tirar, né? A ponto de causar um dano com a vida dela. Então Deus mandou eu atrás, eu paguei quase 2 anos preço para ganhar essa pessoa para Jesus e para a glória de Jesus. Deus me levou no profundo do profundo, e eu estava ali na casa, estava ali na mesma empresa que aquela pessoa, e Deus falou que não tinha me levado para lá para poder eu fazer, só para trabalhar e ganhar meu sustento. Deus uniu o útil e agradável. Eu precisava do emprego, e ao mesmo tempo a gente sabe que vaso de Deus, soldado no quartel não fica parado. E ali Deus falou assim, eu vou te usar aqui para uma grande obra. E naquele lugar Deus fez grande coisa. E naquele lugar Deus mandou eu focar na pessoa que era mais áspera. E coincidentemente ela morava no mesmo bairro que eu. E ali Deus mandou cuidar daquela pessoa, daquela vida. Eu fiquei ali durante quase 2 anos naquela empresa. E Deus mandava dizer sempre a ela que Ele amava ela. E que Deus ama ela porque o lugar onde estavam os espíritos estavam querendo levar ela era um lugar muito mau, muito ruim, né? Para que ela não tivesse salvação. Mas aquela moça, aquela mulher, ela tinha uma revolta muito grande no coração. Ela tinha mágoa de tudo. Não sei o ponto da infância dela, o que aconteceu lá atrás, mas daí por diante Deus mandou cuidar, tratar, né? E aí eu sei que um certo dia Deus mandou levar um culto. E olha com detalhe, essa pessoa me perseguia na empresa, e essa pessoa foi uma das causadoras da minha demissão dessa área, apesar que eu já tinha pedido demissão antes por algumas situações, mas assim, ela fortaleceu para que acontecesse. E junto com ela tinha outra pessoa que era evangélica também, que atuou junto com ela. Mas eu não me importei, não, que eu já tinha pedido a demissão, porque já havia chegado, eu não estava mais suportando o ambiente. Então, o que aconteceu? E a líder mandou, quando eu tive, antes da demissão, eu estava no aviso prévio, Deus mandou que eu fosse na casa dela e levasse um culto do lar. Então, tinha as irmãs do coque, né? Aí reuni com todas as irmãs, a gente foi levar o culto do lar. E nesse culto do lar, eu vi terra de cemitério nos pés dessa moça. E aí, quando o Espírito Santo me mostrou, eu comecei a orar, comecei a cavar, aí fui tomada, e só via terra, e ela passeando no cemitério. A mãe dela, Deus revelou às irmãs do coque também, que a mãe dela ia ter um princípio, ia ter um derrame. E aí Deus mandou orar pelo derrame, né, para poder impedir, possibilitar. A gente orou, fez a obra naquele dia ali, fez tudo que Deus mandou naquele lugar. Passamos, viemos para casa, todo mundo se alojou em sua casa. Mas assim, passando os dias, uma semana, 15 dias depois mais ou menos, a mãe dela teve realmente um AVC, derrame.
E ficou internada. Aí Deus falou comigo que largue seus filhos, tudo que tiver aí, para tomar conta da mãe dela no hospital. Essa moça precisa de muito amor para ela entender o meu amor por ela. Você vai fazer esse papel, meu papel na terra. O quanto eu amo, com toque. Porque muita gente não entende o amor de Deus só porque Deus está lá em cima, no alto sublime, e aí a gente aqui embaixo, algumas pessoas acham que Deus tem que ficar tocando na gente. Não é assim. Deus usa instrumento, usa os anjos dele para fazer a obra dele. E ali eu fiz aquele papel. Eu peguei, fui pro hospital, deixei meus filhos lá uma noite, dormi lá, cuidei da mãe dela, dei banho na mãe dela e tudo mais. Ela observando, ela chegou, a mãe dela começou a chorar e fazer: fulana, cuide muito dessa moça, essa sua amiga é uma bênção de Deus. Ela é mulher de Deus e tudo mais. E ela ali começava dando risada assim, meio de lado, que ela era muito dura, né? Ela tinha um coração muito travado. E ali eu fiquei com ela e Deus mandou dar um recado para ela: se prepare que dentro de poucas horas, o médico vai liberar sua mãe para casa. E aí ela, minha irmã, vim para casa. E depois ela me ligou, toda emocionada, que tinha sido liberada, a mãe dela tinha sido liberada. E aí pronto, chegou em casa, depois a mãe dela teve outra recaída, voltou pro hospital, ficou em coma. E eu fui ficar com a mãe dela em coma. Entendeu o papel do cristão na terra? Entendeu o papel de um missionário na terra? Fiquei no hospital com a mãe dela, ali o tempo todo. E no outro dia eu falei: olha, fulano, você está de folga hoje, vou para casa e tudo mais, não sei o que, mas Deus já me falou que ia recolher a mãe dela. E aí eu não queria falar, não conseguia falar isso pra ela. Ela era muito amargurada, era muito difícil de lidar, essa pessoa. E aí eu vim pra casa. Quando eu cheguei em casa, já de tardezinha, ela me ligou, dizendo que a mãe dela tinha descido a óbito. E aí foi quando a gente corri pra poder fazer acompanhamento. E nesse dia, ela desceu pra casa e estava tendo um culto aberto no meio da rua. E essa moça se jogou aos pés de Jesus naquele dia. Naquele dia ela se rendeu, ficou naquele culto e aceitou Jesus, fez aliança com Jesus e veio pra presença, se tornou uma bênção na presença de Deus. E ali eu fui fazer o resto do acompanhamento, né? E para cuidar e tudo mais, do separamento, papá. E ali acompanhando essa moça também. Só que infelizmente ela sofreu uma grande frustração no local onde ela congregava. Ela sofreu uma grande decepção, desilusão. E eu perdi essa moça de novo. Mas eu fiz meu papel. Eu não sei porque em alguns lugares estão sendo mais açougue do que hospital espiritual. Mas é assim mesmo, a gente sabe que estamos nos finais dos tempos. Amém? Esse é meu testemunho, dos testemunhos que Deus me usa